Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 12 de Tevet, 5.783, 5 de janeiro do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, bem como as leituras diárias. Hoje nós estamos no quinto dia para o Shabat. É o quinto dia da nossa leitura, a nossa quinta aliá. Estamos no capítulo 49 de Bereshit, Gênesis, em que Yaakov está abençoando os seus filhos. Então, nós temos aí a continuidade, das bênçãos sobre os filhos. Ontem nós vimos as bênçãos de 7 filhos, hoje nós teremos a bênção mais 4, de mais 4 filhos. Então, daqui a pouco nós vamos ver aí os demais filhos do dia de hoje, É exatamente Gad, Asher, Naphtali e José, Então são as bênçãos de hoje. E Beniamim, que é o último, será no dia de amanhã, que nós estaremos realizando aí, vendo as bênçãos para com os filhos de Yaakov. Hoje nós temos aí então a nossa prece para o Brasil e o povo brasileiro. Nós vamos fazer hoje a nossa prece alicerçados no Salmo 67. O Salmo 67, os nossos sábios dizem assim: esta é uma oração pela rápida chegada dos dias de Mashiach, quando a humanidade seguirá a liderança de Israel na adoração ao Eterno, quando receberá as recompensas de suas bênçãos. O Salmo 67, portanto, é de fato uma prece que as pessoas almejam, desejam, tem grande esperança no cumprimento da palavra profética, os dias de Mashiach, ou seja, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach nos derradeiros tempos, que é exatamente o que? Os dias finais. E dentro desse aspecto aí, por que esse anseio? É porque realmente o verdadeiro Mashiach que trará soluções para todas as situações e todos os problemas. Então, nós precisamos estar imbuídos desse desejo, dessa esperança, para que os dias de Mashiach se concretizem. Então os nossos sábios dizem assim, principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração. A nossa esperança ela não pode ser algo para o amanhã. A verdadeira esperança de Mashiach não é para o amanhã, um dia, talvez, amanhã, mas o desejo real e verdadeiro na viva esperança da revelação do justo e verdadeiro Mashiach é para agora. Agora mesmo, amém, vem amém. Então, o que os nossos mestres falam e o nosso Rebbe Menachem Mendel fala é que essa esperança pelos dias de Mashiach, nós não podemos colocá-la como algo para o amanhã, mas algo para o agora mesmo. Que Mashiach se revele a qualquer momento. E que seja a qualquer momento agora. Amém, vem amém. Então, este anseio, esse desejo pelos dias de Mashiach é exatamente no sentido de que eu espero, aguardo Mashiach para agora mesmo, não para amanhã. Então, quando nós estivermos imbuídos cada vez mais com o sentido real e verdadeiro para os dias de Mashiach, como sendo para qualquer momento agora, amém, vem amém. Então, a revelação de Mashiach, ela de fato ocorrerá a qualquer momento agora. Isso significa que o momento em que você está vivendo é esse momento que você anseia, deseja e tem uma viva esperança da revelação de Mashiach. Então, nós precisamos buscar o verdadeiro Mashiach para estabelecer a redenção final.
para que ele, no seu ministério, no seu reinado de Mashiach, ele venha curar, sarar os 4 reinos. O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino humano. Então, quando nós almejamos por isso, então, o momento que nós possamos estar enfrentando de intensa adversidade, apreensão, um momento muito tenso dentro da presença das trevas e daquilo que é negativo, nós possamos romper estas barreiras com a luz real e verdadeira da presença divina, a luz real e verdadeira da viva esperança, que Mashiach se revele a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vem amém. Então, é onde nós declaramos que a nossa confiança está em Hashem, na revelação de Mashiach para a redenção final. Não está nas promessas dos homens, sejam elas boas ou não. Mas que a nossa viva esperança na revelação de Mashiach seja para que Deus realmente possa usar pessoas que estão mais próximas à sua vontade para fazer com que as trevas sejam diluídas e a viva esperança possa fazer brilhar a verdadeira luz divina. E então nós estaremos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, estejamos trabalhando para que esse mundo seja transformado na moradia de Deus. Então, por isso, para hoje, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós separamos o Salmo 67, que é exatamente um salmo que nos traz, através dessa prece, dessa oração, uma rápida chegada dos dias de Mashiach. Então, dentro disto, que ao fazermos essa prece pelo Brasil e pelo nosso povo brasileiro, que seja uma realidade de bênçãos concedidas ao nosso povo, ao nosso país, e através do nosso povo e do nosso país, possamos externar, além das fronteiras do Brasil, essa mesma chama viva, real, de esperança para qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Então que realmente um momento tenso, um momento muito presente de negativismo, de sombras da escuridão, sombras da densa treva, das densas trevas para este momento, que sejam dissipadas com a nossa prece pelo salmo, através do Salmo 67, para as nossas vidas, o nosso povo, o nosso Brasil, e que nós possamos contemplar com os nossos olhos realmente as trevas sendo vencidas, apagadas, e fazendo brilhar tudo ao nosso redor com esta viva esperança dos dias de Mashiach. A nossa prece assim diz. Ao mestre do canto sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância os seus frutos. Queira o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra.
amém, vê amém. Ou seja, amados, que sim, que seja a vontade do Eterno em nos abençoar. Só Deus é que pode nos abençoar, proteger e trazer salvação. Então, por isso, no dia de hoje, né, em que nós estamos vivenciando momentos muito tensos e de presença real de trevas, incertezas, dúvidas, né, nós possamos realmente ver que o perverso, ele não reina. O perverso tem a sua data de validade. Os seus atos têm também o seu ponto final. E à medida que nós alimentamos a luz divina em nós e através de nós, à medida que nós alimentamos uma esperança viva para a qualquer momento mesmo a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para consertar, sarar e curar os 4 reinos, nós possamos contemplar realmente que o perverso não reina e que é estabelecido a vontade divina para trazer salvação ao nosso povo brasileiro, à nossa nação, e através da nossa nação e do nosso povo possamos alcançar a graça bendita de podermos cantar louvores ao nosso Deus. Que essas bênçãos do Salmo 67 sejam uma presença real em nossas vidas, através das nossas vidas e sobre o nosso povo brasileiro, Baruch Hashem. Ok? Então, por isso, não se deixe dominar por aquilo que os seus olhos físicos veem. Porque o que os seus olhos físicos veem é mentira. Por que é mentira? Porque o perverso e o mal e a mentira têm data de validade. Não são reais. Eles aparecem por algum momento, por alguns instantes, para que nós possamos buscar mais e mais a presença divina, Deus, e clamarmos com mais vigor, com mais confiança em Deus. E aí, o perverso, a mentira, o mal, são dissipados. Por quê? Porque eles não têm raízes, eles não permanecem. O mal, ele tem a sua data de validade, por quê? Porque o mal vai cessar. Ele vai se tornar nada. Mas o bem, as boas obras que nós fazemos em nome de Hashem, alicerçados na sua palavra, os 5 primeiros livros, a Torá, mais salmos, mas aquilo que está dentro das profecias dos profetas, isto permanece e permanecerá para sempre. Então, não se deixe dominar por isso, muito pelo contrário, volte-se para Deus, dele vem cada vez mais a sua graça preciosa e maravilhosa. Baruch Hashem. Hoje nós vamos andar o nosso Shalom para o grupo Benei Noach, Bauru e região, através do Facebook, aqueles que ali visitam a nossa página Benei Noach, Bauru e região pelo Facebook, né? O José Bento Dornelles Dutra de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Vinícius Costas, Ribeirão, interior de São Paulo, a Maristela Maciel Correia Pereira e seu esposo Ronaldo Pereira Moreira, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, a Sebastiana Riverleia, a Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro, a Leocádia Pereira, de Curitiba, Paraná, né? Ela também está ao vivo aqui, a cores, no momento aí, já viu o nome dela por aí também. A Saportilho da Silva, a Vera Amâncio, aqui de Bauru, juntamente com o marido Paulo, né? E também faz parte ali da nossa Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru. O Roberto Andrade, de Pauçu, né? Paraguaçu Paulista, melhor dizendo, interior de São Paulo. Etam Movelaria, né? De Campinas, né? São Paulo.
também uma grande cidade importante no estado de São Paulo, o Etan Movelaria, né? Do grupo Histórias Judaicas, nós temos aí o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, o casal Ricardo e Débora de Goiatuba, Goiás, o Leandro João, o Carlos Cordeiro de Prudentópolis, Paraná, a Lia Areias, Rio de Janeiro, Antônia Tavares de Oliveira Lima, Recife, Pernambuco, a Ângela Roseli, da cidade de Macedônia, interior de São Paulo, né? Pelo pessoal aí que está sempre conectado conosco aqui pelo Facebook, ao vivo e a cores, né? Entre os que estão presentes aí, vamos mencionar alguns aqui e depois vamos falar aí os que estão ao vivo e a cores aí, ok, pessoal? Então, por isso, desde já, coloquem aí o nome da cidade onde você está se conectando conosco, para que nós possamos falar aí o seu nome e o nome da sua cidade aí também, ok? Enquanto vamos citando aqueles que nós já temos o registro aqui pelo Facebook. O Rosivan Beneinoa, da cidade de Santo Antônio do Descoberto, lá em Goiás. A Silvana Felício, da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. A Marli Garcia, de Formigas, Minas Gerais. A Miriá Barros, Brasília, a João Luiz Martins, do Rio Grande do Sul, o Francisco Marmol, o meu querido irmão, lá de Franca, São Paulo, interior paulista, também, né? O nosso querido irmão, o caçulinha dos homens é o Chico. Então, o Francisco Marmol aí, família, shalom. O André Alves e esposa Carla Rocha, da cidade de Três Marias, Minas Gerais. O Toninho Teles, de Bonito, Bahia, já vi o nome dele aí também ao vivo e a cores, né? O Toninho Teles, de Bonito, Bahia. A Leandra Simplício, de Caraguatatuba, São Paulo. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, São Paulo. Aliás, Londrina, Paraná. Epa, Londrina é Paraná, gente. Ao casal Irani Braga de Mendonça e Juarez Carvalho, da cidade de Nova Lima, Minas Gerais. Valdeli Lima, da cidade Senhora dos Remédios, lá no Piauí. O Valmir Sarmento, nosso querido emissário ali em Brasília, né? E também o cantor e compositor Benei Noah, né? Músicas e louvores a Hashem para os Benei Noah, né? Então você ali procure também no YouTube, né? Valmir Sarmento, ali você encontra a sua página, Louvores a Hashem para Benei Noah, e ali você aproveita fazer suas inscrições, curtir e compartilhar também, né, a página do Valmir Sarmento, né? No Facebook também tem página dele aí, pessoal. Ao casal e família, né? Berenice Altafine, Cássio Altafine, né? As irmãs, né, de Berenice, a Leila e Raquel, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? A Nayara Oliveira, Rio de Janeiro. E algumas pessoas aí também do YouTube, que sempre acompanham aí, né, os vídeos pelo YouTube, com chat ao vivo, né? O Cláudio, do Jardim Botânico, Brasília. Abner Mota, o Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. A Elaine Lopes, de Joinville, Santa Catarina. A Cleudimar Rocha, o Pedro Reis Silva, de São Carlos, São Paulo. Abel Secom, Chapecó, Rio de Janeiro, Santa Catarina. A Eliana Ferreira, Nova Friburgo, cidade do Rio de Janeiro, né? E o Davi Nascimento aí. Então, é o nosso shalom aí. Então, temos aí também ao vivo e a cores a Solange, né? Cândido, da cidade Ernestina, né? Região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Temos aí a Leocádia, que já mencionamos. Quem mais está por aí? O casal Edilane Minorello e o esposo Claudemir, aqui de Bauru,
a nossa região aqui, né? Estamos aguardando com ansiedade, né? O dia que o casal vai fazer uma visita para nós ali na Sinagoga Benenoa, Jardim Silvestre 2. Temos aí o Luiz Ribeiro, São Paulo, capital. Quem mais? A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, né? A Berenice aí está em Altafine, né? Já mandamos um shalom para você e toda a família aí, Berenice, né? Shalom, shalom. Quem mais está por aí, gente? Dá um alô aí. Quem não mencionamos aí, né? Dá um oi aí para a gente poder anunciar, ok? Ok. A Berenice Altafine está falando que nós pretendemos visitá-los o mais breve possível, Baruch Hashem, né? Então, mais alguém que não foi mencionado, manda um shalom aí, gente, para a gente poder saber aí quem mais está aqui, né? Para a gente poder ver, né? Temos aí a Vânia Ivonete, Maria da Silva, né? A Vânia, se eu não me engano, acho que é do Recife, né? Lá, se eu não me engano. Quem mais está por aí? Temos a Malu, né? Lá do Distrito Federal, também, Brasília, que está por aí também, ok? Baruch Hashem. Nós estamos na nossa quinta aliá, no capítulo 49 de Gênesis, Bereshit, do verso 19 a 26, onde vimos as 7 primeiras bênçãos, né? Correspondendo aos 7 primeiros filhos de Iacove. E hoje nós vamos ter aí mais 4 filhos sendo abençoados pelo patriarca Iacove, né? Gad, Asher, Naphtali e Yosef, José, ok? Então, o início das bênçãos, né, sobre a questão dos filhos, nós vimos aí que Efraim, ele sempre estava aos pés do vovô Iacove, né? Sempre aprendendo as sagradas letras, a própria Torá. Então, num determinado momento, ele vai ao seu pai Yosef e diz para ele: papai, o vovô está doente. Então, Efraim, aliás, Yosef, né, vai saindo, né, para atender, né, o chamado do pai. Então, a sua esposa Asnat, então ela, como preservou realmente os ensinamentos que Yosef trouxe para a família, então ela sabe muito bem que é um momento difícil, mas é um momento muito importante, em que o avô ele pode abençoar os seus netos. Então Asnat, ela fala para o seu marido Yosef: leve os nossos filhos para que Iacove possa abençoá-los. Então, Yosef, ele leva os seus 2 filhos, Menashe e Efraim, Menashe o primogênito, Efraim o mais novo, né? Para que ele possa realmente atender às necessidades do seu pai Iacove e, ao mesmo tempo, né, ele possa abençoar os seus 2 filhos, Efraim e Menashe, ou Menashe e Efraim, né? Nesse sentido, então, Iacove, né, ele realmente abençoa os filhos, os seus netos, né? E conforme diz lá em Bereshit 48, 20, no futuro Israel, que será o povo judeu, usará vocês como uma bênção, porque eles dirão: que Deus te faça como Efraim e Menashe. Então essa bênção, ela permeou desde então, desde Bereshit 48, 20, até a presente data, no meio judaico, na família judaica, né? Os pais, principalmente, antes de irem à sinagoga, né, no Kabbalat Shabbat, na sexta-feira à noite, de abençoar os seus filhos, né, os seus meninos, né, como a bênção, mencionando, entre outras coisas, né, que Deus te faça como Efraim e Menashe, né? Então essa bênção,
sempre permeou como um modelo ao povo judeu, às famílias, né? A partir então daquele dia, eles se tornariam modelos para os filhos judeus em toda parte, pois representavam qualidades a serem eternamente imitadas, né? Efraim e Menaxê tem várias características aí, o porquê, né, realmente de Iacov abençoá-los dessa forma e estar dentro de uma oração e bênção modelo para todas as gerações posteriores a esse momento em que Iacov ele abençoou Efraim e Menaxê. E é o que tem permeado também as famílias judaicas até então. Entre outras coisas, Efraim e Menaxê foram os primeiros, né? Os primeiros judeus nascerem e crescerem fora de Eretz Israel, no sentido de estarem numa família judaica e preservar os valores do judaísmo. Além de preservarem os valores do judaísmo, né, também eles preservaram a harmonia entre os irmãos. Efraim e Menaxê foram os únicos irmãos até então que não havia rivalidade entre eles. Não havia animosidade entre eles. Eles não estavam em momento algum em uma ação um contra o outro, mas eles viviam uma paz harmoniosa de fato. E nós vemos aí, desde Adão até este momento, todos, mesmo os descendentes de Abraão e de Isaac, e posteriormente de Iacov, o conflito, a animosidade, os atritos entre os irmãos. Foi o que aconteceu com Abraão, Ismael e Isaac. Foi o que aconteceu com Isaac, que veio o que? Os gêmeos Esaú e Iacov. Depois nós temos Iacov, que vem com seus 12 filhos, mas dos 12, 10 tiveram animosidade com Iosef. E então agora nós temos aí Efraim e Menaxê, em que viveram em perfeita harmonia, fora da terra prometida, no meio a toda a perversidade, libertinagem, idolatria, ocultismo, e por aí afora vai, mas Menaxê e Efraim, os dois irmãos, Efraim e Menaxê, não tiveram nenhum tipo de briga, animosidade, inimizade ou qualquer coisa. Viveram no meio um mundo pagão, profano, com as suas libertinagens, viveram em paz harmoniosa. Por isso, quando Iacov, ele abençoa Efraim e Menaxê, e fala que as futuras gerações acrescentem nas suas preces, que Deus te faça como Efraim e Menaxê. E desde então, o mundo judaico tem vivido essa realidade, no sentido de que realmente os filhos sejam como Efraim e Menaxê. Harmonia, amizade, altruísmo, amor fraterno, real e verdadeiro entre si. Então, nesse sentido, a preocupação que Iacov teve e que as gerações posteriores de pais, elas tiveram nesse sentido, era de fato que esta harmonia, esta paz harmoniosa, essa amizade verdadeira, que ela venha permear todo o povo judeu através da sua história e através das famílias, ok? Então, apesar de tudo isto, né, nós temos aí, e segundo os nossos mestres falam, né,
que é o Salmo 133, o verso 1, como é bom e agradável os irmãos se sentarem pacificamente juntos, né? Mais uma expressão do Salmo 133, ou seja, esta é uma verdadeira esperança, né? No sentido que Deus acalente todo o povo judeu a viver desta forma, ou seja, como é bom e agradável os irmãos se sentarem pacificamente juntos, né? Então isso também tem que ser um alvo que nós, Benenoa, precisamos buscar dentro das nossas famílias, bem como também dentro das nossas comunidades, né? Uma paz harmoniosa, ok? Então, não podemos garantir sempre que nossos filhos não serão expostos a um ambiente negativo. Portanto, damos a ele a bênção para serem como aqueles que não foram tentados pelo ambiente imoral e mantiveram o seu comportamento ético e justo no meio de uma nação perversa, né? Então, assim, as qualidades mostradas por Efraim e Menaxê foram unidas em sua busca pelo bem de todos e também para possuir a força de caráter para manter os calores judaicos no ambiente não judaico e se tornaram a referência para a criação de filhos até milênios mais tarde, que é até a presente época, ok? Então, né, essa é uma questão dentro da família judaica, os filhos, né, os meninos sendo abençoados dessa forma. E é um modelo que nós precisamos copiar e fazer com que seja real no nosso meio Benenoa. Mas não parou por aí, porque nós temos também a questão, se temos patriarcas, nós temos matriarcas. Se nós temos os homens patriarcas, nós temos as mulheres matriarcas. E dentro desse aspecto, né, Sara, Rivka, Leia e Rachel, ou Rachel e Leia, né, as mães do povo judeu, cada uma delas também possuindo, né, características, qualidades, talentos ímpares, né? Então, desempenharam também um papel muito essencial na força e no futuro da nação judaica. Houve momentos, né, algo mais que todas elas partilharam, algo que as mulheres judias de todos os tempos devem se esforçar para imitar. Obviamente, as Batinoa também precisam se esforçar para seguirem o modelo das nossas patriarcas, né? Cada uma delas viveu sabendo que a suprema realização é permitir que os outros realizem seu potencial como indivíduo e como membros do próprio povo judeu. A Torá está repleta de narrativas dessas matriarcas, registrando suas opiniões, sua natureza doadora, as suas sensibilidades, a lideranças e também habilidades especiais de inspirar os outros a viverem o monoteísmo judaico. Além disso, todas as matriarcas também foram mulheres notáveis e justas, procedentes de lares de pessoas perversas, aquilo que hoje nós chamamos de um mau ambiente. Ou seja, as nossas patriarcas, né, Sara, Rivka, Rachel e Leia, elas tiveram vieram de um ambiente de lares realmente muito negativos, né, perversos, né, ligado lá com a região de Haran, né, onde ali foram buscar as esposas do povo, dos patriarcas, né. Então, a exemplo disso, né, é muito citado, comentado no meio judaico, para a elevação de toda Bat Israel e Bat Noach, né, filha de Israel, filha de Noach, né, alguns exemplos principalmente conectados com as irmãs Rachel e Leia, né. Então, Iaco, de fato, ele se apaixonou por Rachel, a sua prometida, e então ele a pediu, né, ao seu sogro, Labã, realmente a mão dela em casamento.
né? Foi feito todos os tratados, etc. e tal. Porém, quando chegou o momento do casamento, Labã chegou para as suas duas filhas e disse, né? Rachel, não é você que vai se casar com Jacob agora. Agora quem vai casar com Jacob é a sua irmã mais velha, Leá, né? E nesse sentido, então, Leá foi dada em casamento a Jacob. Já conhecemos toda a história, né? A forma que se cobre as mulheres de então. Ele não sabia quem era, mas tinha os seus segredos, né? Que ele tinha revelado para Rachel, para que não fosse enganado. Mas aí aconteceu exatamente o quê? Né? Quando o pai chega e anuncia para Rachel e Leia que ela, quem casaria com Jacob naquele momento seria Leá e não Raquel, né? Ou Rachel. E Rachel, ela agiu de, como diz assim, de um profundo altruísmo, não pensou em si. Ela pensou na sua irmã. E esse altruísmo, sem sombra de dúvidas, né, ela mostra uma doação muito profunda, muito elevada de Rachel. Né? Posteriormente, Rachel, aliás, Leá, ela também corresponde com profundo altruísmo, né, quando está para ficar grávida do 7º filho, e ela tinha certeza que viria ali mais um varão, mais um menino. Então, ela viu que Rachel, ela permaneceria apenas com um filho, que ela já tinha ali, Yosef, né? E enquanto que as duas meias irmãs, né, Bilhá e Zilpá, elas tinham, cada uma delas já tinham 2 filhos. Então, se viesse o 7º filho, Rachel estaria numa posição de inferioridade com as suas meias irmãs, que também tornaram-se servas delas, né? Então, Leá, ela também age com um altruísmo muito profundo. E ela pensa na sua irmã, né, que ficaria numa situação inferior às 2 meias irmãs. Então, ela pede a Deus que essa gravidez que não seja de um menino, mas que seja de uma menina, para que Rachel ela possa ter o 2º filho e ela não ficar numa posição semelhante, inferior, melhor dizendo. Porque Leá, ela já sabia que Jacob teria 12 filhos, que seriam os 12 tribos, né? Que seriam os 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Então ela já tinha 6 filhos. E mais as 2 concubinas, tinha mais 2 filhos cada uma. Então eram 10 filhos. Rachel já tinha um filho, que era Yosef, então era o 11º. Então, nesse momento em que ela estava grávida, né, Leá, se viesse o 12º filho, né, e seria o 12º príncipe das tribos de Israel, então Rachel ficaria numa situação de inferioridade, referente às 2 meias irmãs, ok? Então foi onde que ela pediu para que não fosse um menino, mas uma menina, e para que Rachel pudesse ter o seu 2º filho, e aí haveria igualdade de condições, sem sombra de dúvidas, e ela seria honrada por isso também. Então, nós vemos aí as 2 irmãs agindo com uma doação altruísta muito profunda, não pensando em mim, mas pensando na outra pessoa, né? Então, é um exemplo que resume as vidas das matriarcas, Sará, Rivka, Leá e Rachel, ou Rachel e Leá, ok? Então é um altruísmo muito grande que ela precisa ser, sem sombra de dúvidas, seguidas pelas mulheres filhas de Israel, pelas mulheres filhas de Noé, as Batinoa, ok? Então, o autossacrifício é uma questão que nós precisamos estar focados, o porquê devemos agir com altruísmo, com não egoísmo, não eu o centro, né, das atenções, o egocentrismo, o egoísmo. A visão da abnegação, do autossacrifício, do altruísmo eu preciso fazer aquilo que é certo. E aquilo que é certo é beneficiar, fazer com que o meu próximo seja abençoado. Eu abro mão do meu direito de ser abençoado
para que o meu irmão, o meu próximo, seja abençoado. Foi o que é o exemplo das duas irmãs, Raquel e Leia. Este é o exemplo de altruísmo, né? Eu abro mão do meu privilégio para que o meu próximo seja abençoado. Então, isso é verdadeiramente um auto-sacrifício, altruísmo, ok? E então, quando agimos assim, o nosso ego, o nosso egocentrismo não tem vez e ele cai fora. Então, dessa forma, né, amados, nós podemos aí observarmos isso hoje em dia, né, nos nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, seja o lugar que for, entre parênteses, entre vizinhos, entre comunidades, trabalho, sociedades e por aí afora vai, aonde você estiver presente, né? Então, esse relacionamento de altruísmo precisa ser uma realidade, ok? Então, por isso, é necessário, né, que nós coloquemos as pessoas, o nosso próximo, né, em evidência, e não eu me colocar em evidência, né? Então, nós agimos com verdadeiro altruísmo, né? Então, por isso, todas as mulheres, né, partilham um relacionamento especial com o Todo-Poderoso e usar os dons, né, que ele lhes deu para o bem de outros e para todo o povo judeu. Então, quando abençoamos, né, as nossas filhas, né, principalmente a mulher abençoando as suas filhas, né, na sexta-feira à noite, estamos pedindo a Deus para dotá-las com as qualidades de seus ancestrais e nos lembramos o que é verdadeira doação, né? Então, por isso que é importante nós estarmos vivendo dentro dessa realidade aí, né? Então, por isso, né, amados, nós temos aí o exemplo, né, sem sombra de dúvidas, dos nossos patriarcas, né? O exemplo das nossas matriarcas, né? Para que sempre os filhos possam, né, ser como Efraim e Menaxê, e que as mulheres possam ser aí como as matriarcas, né? Sará, Rívica, Rachel e Leia, né? Então, por isso que Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher hakol abidivanu. Por isso que quando, né, dentro do mundo judaico, né, amados, cada família tem um costume, cada segmento, né, dentro do judaísmo são várias linhas, cada um tem um costume diferente, etc e tal, mas seguem a Torá, ok? Então, dentro desse aspecto, né, normalmente, quando chega a sexta-feira à noite, né, o pai abençoa os filhos e as filhas, a mãe abençoa as filhas, tem lares em que os dois, o pai e a mãe, abençoam juntos, né, os filhos e as filhas, etc e tal, né? Então, isso vai mais de cada costume aí, de cada família. Porém, né, para os filhos, né, depois de abençoá-los os filhos, né, dentro do mundo judaico, nós estamos falando dentro de uma realidade judaica, ok? Família judaica que dentro da vida ortodoxa, dentro da vida da prática do monoteísmo judaico, né? Então cada um segue um costume, mas na realidade, de uma forma geral, quando chega sexta-feira à noite, né? Então os pais, né, ou abençoa isoladamente, ou o pai e a mãe juntos abençoam os seus filhos e as suas filhas. E normalmente, né, é feito a bênção sacerdotal, né, em que fala, né, que Hashem te abençoe e te guarde, que Hashem faça resplandecer seu semblante sobre ti e seja gracioso contigo, e que Hashem volte seu semblante para ti e te conceda a paz, né? Para os filhos, para os meninos, né, é acrescentado então
que Deus te faça como Efraim e Menaxê. E para as meninas, né, é acrescentado depois da bênção sacerdotal, que Deus te faça como Sará, Rívica, Rachel e Leá, né? Então, esse é, literalmente falando, um costume judaico dentro de uma família judaica, ok? O exemplo deles e delas podem ser seguidos e precisam ser seguidos pelos Benei Noah, na forma geral, tanto o homem como a mulher, né? Tanto o jovem como a jovem, ok? Obviamente são exemplos a serem seguidos, não restam dúvidas quanto a isso. Com referência à bênção literalmente falando, né? Ela é de pais judeus para os filhos judeus, ok? Né? Na sua oração espontânea, para abençoar os teus filhos, né? Você precisa sempre ter o foco de que os nossos filhos possam seguir os exemplos de Menaxê e Efraim e das matriarcas, ok? Não restam dúvidas quanto a isso daí, porque são ótimos exemplos a serem seguidos. Literalmente falando, a bênção sobre os filhos e as filhas, o mundo judaico assim o faz, ok? Então, Baruch Hashem. Vamos então para agora as bênçãos literalmente falando, dentro da nossa aliá, capítulo 49 de Levítico, de Gênesis, né? Versos 19 a 26, então nos fala: embora o próprio Gade talvez seja fraco, seus descendentes serão valentes, tropas marcharão da tribo de Gade e voltarão por seus mesmos caminhos, depois de vencer seus inimigos, sem sofrer nenhuma baixa. Essa profecia se realizou com os homens da tribo de Gade, que depois de tomarem posse de sua herança ao leste do rio Jordão, acompanharam as outras tribos à margem ocidental e as ajudaram a conquistar e colonizar seus territórios, só retornando às suas próprias terras depois da batalha, né? Como nós veremos lá em Números capítulo 32, veremos o cumprimento dessa profecia, ok? Verso 20, a nona tribo agora, do território da tribo de Asher, só falando da tribo de Gade, né? A tribo de Gade, ela foi para a batalha, não teve nenhuma baixa, voltou completamente, né, para a parte oriental, né, ou leste, né, se não me engano, do Rio Jordão, porque Gade não passou do outro lado, né? Quis ficar ali mais na boa margem, nas boas planícies ali, né? Então depois voltaram para colonizar a sua parte, né? Sem nenhuma baixa depois da batalha. Verso 20, a nona tribo, do território da tribo de Asher provirão os alimentos mais deliciosos, porque a sua terra será abençoada com muitas oliveiras, cujo azeite se utilizará no preparo da comida. Portanto, essa tribo fornecerá as iguarias do rei, né? As iguarias especiais à mesa do rei. Verso 21, a 10ª tribo, o fruto nascido no território da tribo de Naftali amadurecerá tão velozmente quanto um veado solto. Por isso, a tribo de Naftali será aquela que dedica palavras de louvor e agradecimento a Deus. Quando chegar a hora de guerrear, a tribo de Naftali correrá para travar batalha tão velozmente quanto um veado solto. Por essa ajuda decisiva no combate, o comandante do exército será aquele que dedica palavras de louvor e agradecimento a Deus. Essa profecia se concretizou quando 10.000 homens da tribo de Naftali rapidamente atenderam ao chamado de Débora e Baraque para lutar contra Sisra. E Débora compôs um cântico de louvor depois que a batalha foi vencida. Nós encontramos isso lá em Juízes, capítulo 4, o cumprimento desta profecia. Mesmo o próprio Naftali se revelará tão ligeiro quanto um veado solto, oferecendo as belas palavras
tão logo surja a necessidade. Essa profecia também se cumpriu quando os filhos de Iacove, chegando a Hebrom para sepultá-lo, enviaram Naftali para buscar a escritura de propriedade da gruta de Marpelá, como será relatado logo à frente ali no capítulo 50, né? No verso 13, onde veremos aí o sepultamento de Iacove, né? Com seus detalhes. O verso 22 é agora a 11ª tribo a ser abençoada por Iacove, e é exatamente a tribo de Iosef, né? Aliás, é o filho de Iosef, né? Iosef, o filho de Iacove, que vai ser abençoado agora. Então, Iosef é um homem encantador, encantador ao olho. Sei que as moças egípcias costumavam andar ao longo da muralha para fitar a sua beleza. Quando encontrei meu irmão Esaú, José colocou-se na frente de Rachel, sua mãe, e ergueu-se à estatura máxima para protegê-la do olho cobiçoso de Esaú. Como recompensa por ter se erguido à sua máxima altura para proteger a sua mãe, ele ergueu-se à grandeza como vice-rei do Egito. Assim, seu encanto tornou-se conhecido, e sempre que ele saía para supervisionar os negócios do pai, as moças egípcias costumavam andar ao longo da muralha para fitar a sua beleza. A descendência de Iosef será fértil, tão fértil quanto uma videira plantada junto a uma fonte. Será tão fértil que duas tribos, ambas comparáveis em tamanho às outras tribos, provirão dela. No entanto, será imune ao olho mau, né? Então, Iosef, né, e as duas tribos que proveria dele, que é exatamente Efraim e Menaxê, essas tribos seriam imunes ao olho mau. Por quê? Porque Iosef, naquele momento do encontro de Iacove, o seu pai, com o seu tio Esaú, e Iosef, sabendo muito bem, né, do olho gordo, do olho ruim, olho mau de Esaú, né? Então, ele colocou-se à frente de sua mãe e ele protegeu a sua mãe contra o olho mau de Esaú. E ele ergueu-se, né, à sua altura máxima para encobrir completamente a sua mãe, para que Esaú não lançasse sobre ela o seu mal olhado. Entre outras coisas, né, Iosef sabia que a sua mãe estava grávida. E ele fez isso também para proteger a sua mãe e o seu irmão que iria nascer, para que ela não abortasse diante do olho mau, né, de Esaú sobre a sua mãe, né? Aproveitando esse gancho aqui, vamos abrir um parênteses, né, para uma orientação, né? O Salmo 32 é o salmo contra o olho gordo, ok? Então, o Salmo 32 é um salmo contra o olho ruim, o olho gordo. Então, uma orientação, né? Tudo aquilo que você for fazer, né? Você pede a Deus a proteção para que haja sucesso naquilo que você vai fazer e recite o Salmo 32 contra o olho gordo, o olho da inveja, o olho ruim, ok? Para que Deus te dê proteção sobre isso e você possa fazer o seu empreendimento prosperar, ok? Um outro detalhe, né, agora mais especificamente para toda mulher grávida. Toda mulher grávida, né? Um detalhe importante, muito importante, né? Provavelmente a maioria não conhece, a maioria não sabe, e principalmente entre os não-judeus, né? Um costume que não é um costume judaico, né? Porque há muito recato, muita modéstia para a mulher judia, e ela se comporta dessa forma. Mas no mundo não judaico existe a chamada liberdade de expressão que levam para um outro lado
né? Liberdade de expressão, leva para um outro lado para chegar naquele tópico famoso dos dias atuais, de alguns 30 anos para cá, é muito usado nesse meio de liberdade, né? Onde diz assim, o corpo é meu e eu faço o que eu quero dele. Vai vendo. Aí o que acontece dentro é uma orientação, né? E aí cada uma segue, reflita e segue aquilo que convém, né? Mas é uma orientação para o bem, ok? E nós estamos falando sobre o olho gordo aqui, a bênção é sobre Iosef. A sua mãe estava grávida, ele colocou-se entre o olho gordo, o olho mau, o olho ruim, o olho invejoso, destrutivo, sabe, para com a sua mãe que estava grávida, protegê-la do olho mau e tudo isso daí. Há um costume, infelizmente, entre o mundo não judaico, entre as nações, que quando a mulher fica grávida, o que ela mais faz? Ela expõe a sua gravidez. Ela tira fotos da sua barriga, do seu ventre que está grávido, né, que ela está grávida, melhor dizendo. Ela tira fotos e expõe publicamente. Coloca no Facebook, nas redes sociais, né? Tem aquelas uma que sai da sua casa para fazer compras, passear, seja lá o que for, etc. e tal. E tem aquelas uma que gosta também de sair por aí de barriga de fora, mostrando a sua gravidez. Nesse sentido, com foto ou publicamente, etc. e tal, a mulher grávida ela está se expondo. E ao se expor, ela está se expondo aos olhos de todos e de todas. Não vamos usar linguagem neutra porque nós não acreditamos nisso. Está expondo a sua barriga, a sua gravidez, aos olhos de todos e de todas. E como está se expondo, ela está se expondo também aos olhos da inveja, da cobiça, ao olho ruim, ao olho gordo. E as suas ramificações, entendeu? Aí o que acontece? A mulher, ela começa a ter péssimas influências negativas. O seu bebê, ele começa a ter péssimas influências. E a mulher grávida desse jeito, ela pode estar expondo um grande perigo à vida do seu filho ou da sua filha e a dela mesma. Porque os olhos destrutivos, já diz, destrutivos. Muitas vezes, tem certas mulheres que do nada tiveram um aborto natural, chamado de aborto natural. Por que será? Você expôs a sua gravidez assim? Olhos ruins olharam para a tua gravidez e desejaram mal para você e para o seu filho. Então, questão de exemplo, sejamos como Iosef. Vamos colocar um escudo de proteção para as mulheres grávidas. Você, mulher grávida, não faça isso. É uma orientação, ok? Não exponha a sua barriga ao público. Expor a barriga no sentido dela sem roupa. Pode estar coberta a parte de cima e a parte de baixo, mas expõe a barriga. Não coloque-se em situação de perigo. A Torá não autoriza toda exposição ao perigo de vida, é proibido pela Torá. Preserve a sua vida, preserve a vida do seu filho ou da sua filha. Porque olhos ruins, ao serem lançados sobre a sua gravidez, pode trazer sérios problemas para você. Entendeu?
Ah, mas não tem nada. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Por isso que nós estamos falando. É uma orientação. Tire a sua conclusão. E Iosif, ele tomou a decisão dele. E por isso, os 2 filhos que provieram dele são imunes ao olho mau. Aí você tira a sua conclusão, ok? Continuando aí no capítulo 29, verso 23, os irmãos de Iosif amargaram sua vida e tornaram-se seus agressores. Eles odiaram a Iosif, embora fossem seus irmãos, destinados a dividir minha propriedade com ele, zombando dele com suas línguas afiadas como flechas. Potifera e sua mulher amargaram a sua vida, também acusando-o falsamente e encarcerando-o. Sua profecia a respeito de seus irmãos realizou-se porque ele confiou na força de Deus. Seu poder estabeleceu-se oficialmente quando adornaram um dos braços de suas mãos com o anel de ouro do faraó, por ação de Deus, o poderoso de Jacó, que sustenta o povo de Israel. Desde então, ele tornou-se pastor de seu pai, que sou eu, diz Iacove, o fundador do povo de Israel, provendo ao meu bem-estar. Ele merece grandeza ainda porque, quando foi seduzido pela mulher de Potifera, seu órgão procriador foi contido e seu sêmen dispersou-se através de suas mãos. Falando diretamente a José, Iacove prosseguiu: pudesse resistir a ela graças à ajuda que recebeste do Deus de teu pai, que te ajudará continuamente no futuro. Ele te auxiliou porque teu coração permaneceu firme com ele, com o Eterno, o Todo-Poderoso, fiel a ele. Quando ela tentou seduzir-te, ele te abençoará com bênçãos de orvalho do céu nas alturas. Então, quando o Todo-Poderoso realmente reconheceu a força de José de resistir à tentação da mulher de Potifera, então ele, o Eterno, te abençoará com bênçãos de orvalho dos céus nas alturas e bênçãos de fontes que manam das profundezas que jazem abaixo, bem como com bênçãos de inseminação fértil para a tua descendência masculina de ventres, que não abortam para a tua descendência feminina. Então, outras bênçãos que Iacove acrescenta na vida de Iosif, que os seus filhos varões não sejam estéreis, mas que sejam férteis, bem como as suas mulheres. A descendência de José, as suas mulheres sejam férteis e não estéreis, Então, essa outra bênção que veio para José. As bênçãos concedidas por Deus a mim, teu pai, Iacove, excederam as bênçãos que ele concedeu a meus antepassados. Pois enquanto Deus só abençoou Abraão para que herdasse a terra de Israel, e depois repetiu a mesma bênção para Isaac, ele me abençoou para que eu me espalhasse além de suas fronteiras, até os limites extremos dos montes eternos. Foram essas as bênçãos que minha mãe desejou que eu recebesse. Ou seja, quem foi a mãe de Iacove? Rívica. Ela desejou essas bênçãos para o seu filho Iacove e a sua posteridade. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Então aqui, amados, nós encerramos a nossa aliada de hoje, a nossa leitura de hoje, com essas bênçãos aqui que nós contemplamos,
Então aqui, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele dá um foco em especial, né, sobre a questão de Naftali. É uma gazela solta a correr, né? Então Yaakov, ele compara as tribos, as animais selvagens e animais domésticos, né? Por exemplo, Yehudá, animal selvagem, leão, e Beniamim a um lobo, né, selvagem, né? Outras, como Isahar, né, comparado a um burro, né, animal doméstico, e a Yosef como a um boi ou um touro, que também é comparado a animal doméstico. Então, as tribos comparadas aos animais selvagens são caracterizadas porque essa característica a de animal selvagem pelo amor apaixonado por Deus, em um anseio de escapar da existência material para apegar-se a Deus, né? As tribos comparadas aos animais domésticos, que têm por natureza a aceitação obediente do trabalho que lhes é determinado, caracteriza-se pela submissão à tarefa de revelar a divindade, né, de Deus dentro da sua própria realidade no mundo secular materialista, né? Então Yaakov, ele conclui abençoando todas as tribos com as características que são específicas, né, de cada uma delas. Assim, apesar de cada tribo preservar sua ênfase particular na sua missão divina do povo judeu, ela também pode e deve incorporar as características das outras tribos dentro de si mesma. Mas, obviamente, cada uma vai prevalecer a sua característica pessoal. Portanto, é assim que incorporamos estes dois modos de nos relacionarmos com o mundo. Ansiamos uma transcendência, que é o trabalho dos animais selvagens, e trabalhamos para aperfeiçoar o nosso mundo, uma característica dos animais domésticos, que convivem no seio humano, né? São os animais domésticos, né, que estão sempre presentes dentro da família dos seres humanos, né? Então essas duas características aqui, né, transcender o mundo, ou seja, irmos além da questão material do mundo secular, fazer com que nós possamos retirar do mundo físico, né, realmente as faíscas de santidade divina, revelar Deus através dessa forma aí. E ao mesmo tempo aperfeiçoar o mundo, que é exatamente levando a luz divina, a presença divina, o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, para que o mundo ele possa dessa forma, né, transcender e ser transformado na moradia de Deus. Ok? Amanhã nós vamos concluir então a última tribo, que é a tribo de Beniamim, nestas bênçãos aqui. Ok? Vamos em frente. E com todos esses ensinamentos, né, vamos aprendendo juntos as características para que nós possamos juntos estarmos cumprindo a nossa tarefa suprema, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém. Amém. Até amanhã, amados.